Olá, povo de Deus! Nesse dia 22 de outubro de 2025, vamos para mais um devocional do dia que se encontra no livro de 1 João, capítulo 2, do versículo 1 ao 2, que está escrito assim na palavra de Deus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele, e Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui que a palavra de Deus, o devocional, ele continua tratando desse assunto sobre a confissão dos pecados. A orientação da palavra do Senhor é para que nós não venhamos pecar. Então nós precisamos ter uma vigilância para evitar o pecado. Mas nós sabemos que por causa de tantas coisas deste mundo, acaba que uma hora ou outra a gente acaba fazendo algo que desagrada ao Senhor. Então a Bíblia está dizendo, meus filhinhos, não pequeis. É uma afirmação de orientação do Senhor. Mas, porém, se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, o que acontece? O fulano pecou, teve um momento de fraqueza. Isso não significa que te dá poder para continuar fazendo coisa errada. Porque a Bíblia diz que Deus ele não se deixa escarnecer. Que tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Então nós temos que ter uma vida, uma determinação na nossa mente, no nosso coração, um firme propósito de viver em santidade. O qual a Bíblia diz, buscai ao Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar, e a santificação também nós temos que buscar também em primeiro lugar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós temos que ter o entendimento que nós precisamos lutar para que nós venhamos ter uma vida de santidade com o Senhor. Mas naquele momento aconteceu e você falou, meu Deus, que depois quem é verdadeiro com o Senhor, depois bate aquele arrependimento, aquele sofrimento, aquele peso, como eu já disse no devocional anterior, bate aquela culpa, aquele sentimento de culpa. Mas aqui está dizendo que nós temos um advogado para com o Pai. O nome dele se chama Jesus Cristo justo. Então o Senhor vai advogar as nossas causas. O Senhor Jesus, ele vai chegar no Pai, ele vai ser o mediador para chegar no Pai e falar, Senhor, Pai, olha, contempla, Senhor, que não foi fácil, não tem sido fácil. Pai, contempla que eu morri na cruz do Calvário, como está aprovado aqui no versículo 2, que diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então Jesus, ele morreu, ele foi a propiciação, né? No momento que as pessoas ali pecavam, tinha que fazer os holocaustos. Jesus foi o sacrifício vivo, o cordeiro mudo que desceu ao matadouro, para morrer em nosso lugar, porque o pecado ele traz condenação, o pecado sem arrependimento traz condenação, o pecado ele precisa ser reconhecido, a pessoa fala assim, eu reconheço que eu pequei, Senhor, mas eu me arrependo diante de Ti. Então quando acontece esse arrependimento,
O Senhor Jesus ali apresenta ao Pai o sacrifício perfeito. Oh, aleluias, o sacrifício do sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue carmesim, o sangue que nos purifica de todo pecado. O Senhor Jesus apresenta ao Pai ali, e ali naquele momento há o perdão do pecado, porque o Senhor vê que houve verdadeiramente o arrependimento. O que está acontecendo nos dias de hoje, sabe o quê? A pessoa peca e não reconhece. A pessoa peca e não pede perdão. Ou então a pessoa peca e fala assim, não, depois eu peço perdão. Então nós temos que compreender que o Senhor, Ele perdoa, mas nós devemos lutar por uma vida de santidade. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Aqui é a pastora Maria Paiva. Tenha um dia de bênção, de vitória. E não se esqueça, compartilhe esse devocional.